Bom dia, Kátia. Bom dia, Geraldo. Só vocês não esquecendo, essa reunião ela está sendo gravada, e aí, quando for para poder fazer as perguntas, por favor, identifique o gestor, qual o local, para não termos problemas. Primeiramente, a gente pede a Deus para poder nos guiar nesse momento, num momento difícil, mas, porém, Eduardo, por favor, foi um ano de muita dificuldade, conseguimos chegar no seu final, com muita luta, e a gente só conseguiu isso daí por união. Se nós não tivéssemos essa união, é lógico que nós temos muitas divergências, e as divergências elas são muito positivas quando é para poder somar, quando é para trazer para a gente algo para a gente corrigir as nossas falhas. Então, com isso, eu quero agradecer à diretoria pelo trabalho que nós estamos realizando, com muita dificuldade, mas com muita, principalmente olhando para os nossos municípios, pelas ansiedades das nossas populações. E hoje eu quero solidarizar com a minha companheira pelo que ocorreu nas suas regiões lá. Eles estão ainda meio traumatizados, mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí, superar esse trauma. É uma coisa difícil, mas vai sair. E outro detalhe que a gente vai colocar depois para frente é justamente os nossos anseios para o ano que vem. Esse final de ano nós já estamos fechando, não sabemos como, mas estamos conseguindo fechar as nossas contas nos nossos municípios. E deixar bem claro hoje, na nossa reunião com o secretário, é um momento que a gente vai ter de cobrar algumas providências. Primeiro, os pagamentos das cirurgias eletivas, que já me passaram, que não tá pagando a contento. E aí nós não podemos realmente priorizar. Uma das prioridades nossa era justamente o pagamento sendo feito no tempo hábil. Outro momento nisso daí é justamente os outros pagamentos, principalmente dos nossos agentes comunitários de endemias, que hoje nós estamos com essa epidemia de microcefalia aí, e não adianta nosso Estado tapar os olhos, porque provavelmente nós já temos algum caso aqui já, e simplesmente ainda não está diagnosticado perfeitamente. Então, é a hora da gente realmente mostrar a nossa cara e vermos como que nós vamos trabalhar em harmonia com todo mundo. Se já está acontecendo nos outros municípios, nas outros estados, provavelmente, hoje eu estava vendo uma entrevista do responsável pela vigilância do município, que já tem 9 casos suspeitos em Belo Horizonte, um já está diagnosticado que não é, mas, porém, tem os 8 casos ainda em estudo, entendeu? E isso daí é uma coisa que preocupa muita gente e vai bater nas nossas portas. Ainda mais agora, com a graça de Deus, com a chuva que está vindo, que nós estávamos precisando dela também, então as nossas dificuldades são muito maiores. Fora isso daí, nós temos os comprometimentos dos larvicidas, que nós não temos, estão chegando, e aqui hoje a gente está conversando aí, algumas regiões que já receberam, parece que o efeito não estava como esperado, está tendo um questionamento a respeito da eficácia desse larvicida. Enfim, nós vamos ter muita discussão hoje à tarde. Fora isso daí que nós temos hoje, a Paola hoje vai, só para ler isso aqui tudo, vai ser uma coisa de louco. Dando, então, aí, eu vou passar a palavra para os meus companheiros, para a gente não ficar estendendo muito. Bom retorno, Kátia, sucesso. Você que está passando por um momento difícil em familiar também, que Deus ilumine, que tenha força para poder superar esses momentos difíceis. Estamos nós juntos aí. Bom dia. Bom dia a todos. A última vez que eu estive aqui, eu disse que eu não ia desaparecer, né? Acabou que eu desapareci de novo. Eu acho que o governador Valadares foi escolhida, né? Foi premiada esse ano para as tragédias, né? Nós tivemos aí a crise financeira, que não foi só em governador Valadares, e agora a crise hídrica,
né, que me fez, mais uma vez, me ausentar de algumas reuniões, tanto da Câmara, de algumas câmaras técnicas, e também de algumas reuniões da CIB, nem sei quantas foram, né, porque a gente realmente perde a noção do tempo. E foi uma situação, um momento muito difícil para a gestão, né, para o governo, né, de governador Valadares. Eu vi pessoas buscando água em córregos totalmente contaminados. Então, assim, eu disse que era um momento de guerra sem haver prédios implodidos, né? Uma situação muito difícil de se ver, né, de vivenciar, né? Eu voltei a tomar banho de caneca, né, na minha casa, né? Ter que fazer a reserva também de água, né, em tanque, na minha própria máquina de lavar, enfim, né, e tomando banho de caneca por alguns dias, né, coisa assim que na época da infância da gente, né, que a gente, né, vivia isso. Então tive que voltar a esse tempo, mas hoje em Governador Valadares já se encontra restabelecida o abastecimento de água, né? Foi então encontrado um produto que é chamado acácia negra, é um produto que inclusive é utilizado na África, porque na África, assim como em Governador Valadares, tira-se água da lama, né? É um produto natural, orgânico. Então, é esse produto que está sendo usado em Governador Valadares também. A turbidez da água, que é a quantidade de lama, né, que se tem na água, ela vem, às vezes, aumentando e, às vezes, diminuindo, né? Então, graças a Deus, ele não teve que suspender a captação da água. Então, assim, mas tem inviabilizado em alguns momentos, porque, às vezes, tem que parar para lavar os tanques, para retirar a lama, né? Porque então, é muito até bonito se ver, né, o que a acácia negra é capaz de fazer. Você pega uma água com lama, quando você joga o gel, ela separa instantaneamente a lama da água. Então, a lama fica embaixo, né, aquela crosta de lama, e a água fica em cima. Então, nos tanques do SAAI, que é o Serviço de Autônomo de Água. Alô? Então, aí tem que parar, né, a distribuição de água para poder fazer a lavagem dos tanques. Enfim. Mas também, essa água é uma água hoje que tem um cheiro muito forte. É claro que não é a mesma água que nós tínhamos antes, né? É uma água que tem um cheiro muito forte, né, de cloro, né? Ela tem um sabor diferente, é lógico. Então, as pessoas ainda têm muito receio de fazer uso dessa água. Então, ainda continua a distribuição de água mineral. Então, as ruas ainda continuam muito cheias, né, com grandes filas, né, com pessoas. Então, assim, você ainda vê discussões, pessoas brigando por causa de água, né, nos bairros de baixa renda, inclusive. Então, assim, ainda a gente percebe que há uma situação de confronto, né, por causa ainda da água, da garantia da água mineral. Mas estou de volta, né? Eu acho que essa é a última reunião do ano, não é? Essa é a nossa última reunião do ano. E hoje, no café da manhã, eu estava falando com o Zé que realmente hoje acho que é uma grande oportunidade de nós fazermos, junto ao secretário de Estado, apesar de ser a última, de cobrança de algumas coisas que foram pactuadas nessa reunião e que não foram cumpridas, né? Principalmente o pagamento do mutirão de cirurgias eletivas, que ninguém recebeu, né? Nós aprovamos nesse fórum, né, uma deliberação, né, que era aquele recurso da portaria 1073, cujo recurso já estava em conta, não sei se todo mundo lembra, da movimentação de blocos, e até hoje não foi pago. E por que não foi pago? Né? Nossos prestadores estão nos cobrando. Né? Já temos a crise, né? Valadares ainda com a crise hídrica, e ainda temos aí a falta do repasse de alguns recursos financeiros, e esse que já se encontrava em conta corrente. Então, eu sei que o Zé e nós todos temos algumas cobranças a serem realizadas aqui hoje, apesar da pauta ser pequena, né, mas eu acho que as cobranças serão grandes. Né? Final de ano, a distribuição do recurso financeiro sempre vem, né, gente? O Papai Noel chega, porque eles têm que cumprir os 12%. Então, Zé, eu acho que está na hora da gente começar também. Nós temos que ser um momento da gente fazer, né, o diálogo,
né, da parceria, mas temos que entender também que até onde o Estado está sendo parceiro conosco, né? Porque se nesse fórum nós pactuamos, né, que até o mês de outubro seria pago, não foi pago, que parceria é essa? Né? A parceria ela tem que ser de mão dupla. Então, acho que está na hora da gente começar a bater na mesa com um pouco mais de força para que as coisas sejam cumpridas. E não só pactuadas, como tem sido, como eu tenho visto, né, apesar da minha ausência em algumas reuniões, mas eu tenho sentido isso na pele no meu município. Então, bom dia a todos, uma boa reunião a todos, né, e que Deus nos abençoe para que esse resto de ano, né, seja um ano mais feliz para todos nós, né, apesar de todas as dificuldades que eu vejo que nós iremos ainda passar, né, com essa crise financeira. Bom dia a todos e a todas, né? Vou dar mesmo só boas-vindas a todos, porque a nossa pauta está bem extensa, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Apesar das falhas que eu não pude estar aqui presente, mas a gente está aí participando das câmaras técnicas, tentando aí defender ao máximo aí os municípios, né? E colocou muito bem o Zé Maurício, a Kátia, né? Então, agora é o momento da gente estar discutindo aqui para, na hora da CIB, estar afinados aí para a gente conseguir levar alguma coisa, porque o único ente hoje que tem recurso ou é o federal ou é o estadual, porque o municipal a gente já rapou tudo que tinha e mais um pouco. Tá, gente? Obrigado a todos e desejo a todos uma ótima reunião. Bom dia a todos e a todas. Queria, Zé, externar aqui mais uma vez a minha preocupação com a questão da dengue, chikungunya e zika. Na região nossa, a gente já está tendo notícia de município demitindo pela questão da lei, porque tem que se adequar à lei de responsabilidade fiscal. E também externar mais uma vez a preocupação, porque hoje de manhã, assistindo a televisão, assistindo o noticiário da Globo News, a Rede Globo fazendo uma propaganda, aparecia o mosquitinho voando, aquele barulhinho do mosquitinho, e depois falava uma mensagem assim: combata o mosquito da dengue. Faça a sua parte, cobre das autoridades. Isso me deixou extremamente preocupado, uma propaganda com a logo da Rede Globo, que passa no país inteiro, e, mais uma vez, colocando a responsabilidade em cima das autoridades públicas e tirando a responsabilidade do cidadão, que é aquele que tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar do seu lote. Então, a gente está num rumo muito complicado em relação ao mosquito, estamos perdendo essa guerra e me preocupa a epidemia de dengue e agora com a zika, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que levar para o Estado, porque essas ações emergenciais elas gastam muito dinheiro e são muito pouco eficazes. Eduardo, só complementando a sua fala, nós não podemos esquecer, o Ministério da Saúde só publicou o restante do repasse que seriam para os agentes, acho que semana passada que foi publicado no Diário da União, acho que foi, né? Do repasse dos agentes de endemias, semana passada, né? Mas foi dia 30 de novembro. Alô? Ou seja, depois que começou realmente a ter o alarme das epidemias de microcefalia, é que houve a publicação. Alô? Isso. Alô? 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 Está saindo? Ok. E agora, somente depois que houve realmente essa epidemia, que realmente o Ministério foi pronunciar a respeito do outro repasse para os municípios. Ou seja, nós já estamos bancando esses recursos, nós, municípios, desde lá de julho, quando alterou realmente, tá certo? Foi dia 22 de junho que foi publicado, né, da presidenta. Então, desde lá, o município já assumiu essa parte aí,
e até agora, somente agora que está vindo realmente esclarecer essa parte dos agentes de endemias. Então, é uma preocupação muito grande e agora nós precisamos realmente o Estado repassar rapidamente o recurso que ele está disponibilizando para a gente tomar as nossas ações a nível de município. Antes de passar para outra pauta, eu queria primeiramente agradecer nos lugares que eu participei das reuniões dos COSEMs. Queria pedir desculpa pelos outros que eu não fui, não deu oportunidade de ir, mas eu tenho certeza que o ano que vem eu vou estar comparecendo em todas as regiões de saúde do Estado. Isso é questão só de agenda, entendeu? Não foi possível esse ano, mas para o ano que vem, já em fevereiro, nós vamos estar começando já a nossa visita novamente nas regiões de saúde. Então, eu queria agradecer muito a receptividade desses locais que nós vamos participar das reuniões e, ao mesmo tempo, pedir a desculpa para os outros que não foi possível fazer. Sem muito mais, vamos lá para o que nos interessa, né? Apresentação das ações planejadas para 2016, objeto de proposição de custeio pela SES. Bom dia. Bom, vai ser eu mesmo? Pode ser eu? Você pode me ajudar? Pode ser? Então tá bom. Bom, nós tivemos na reunião de planejamento da diretoria para podermos vermos as nossas ações para 2016. Então, nós vamos estar passando para vocês essas proposições, porém, para podermos dar continuidade nesses trabalhos planejados, nós dependemos do recurso do bloco de gestão da SES. Não adianta a gente querer recurso próprio nós não temos. Então, o planejamento nosso para 2016, primeiro é um projeto de qualificação da gestão municipal, desenvolvido e coordenado pelo COSEMS. Ou seja, esse daí é um projeto que vai garantir o custeio para a manutenção de 12 programas de qualificação na área de gestão, execução financeira do SUS, aspectos jurídicos do SUS, controle assistencial, instrumentos de gestão do SUS, gestão da informação no SUS, gestão da informação da vigilância em saúde, gestão da informação das redes, gestão da informação da atenção primária, execução da despesa no Fundo Municipal de Saúde, programação assistencial, contratualização no SUS, faturamento assistencial, no AVA, sendo 8 turmas de 40 alunos para cada programa. Pessoal, muitas vezes o pessoal vai questionar, por quê? Gente, nós não podemos parar, nós temos que ter as coisas paralelas. Então, nós temos de dar continuidade naqueles trabalhos que nós estávamos realizando para os nossos municípios. E essa é a função nossa de COSEMS, auxiliar os gestores na sua capacitação e dar o respaldo adequado. Garantir o custeio para a realização presencial de 3 turmas do De Repente Gestor, com 50 alunos cada. Por aí você já está vendo que nós estamos diminuindo, inclusive, por ser um ano final de gestão, diminuindo essa quantidade. E eu vou dar um exemplo meu, que não é o justo, entendeu? Mas depois de 6 meses, eu fui numa reunião do meu COSEMS, né? E de 24 municípios, tinha 4 gestores diferentes, que eu não conhecia. Então, se está ocorrendo isso no meu, nos outros, todas as regiões que estão, está a mesma coisa. Muitas reuniões que eu participei, de repente você tinha 1 ou 2 gestores novos fazendo parte naquele momento, naquela reunião. Garantir o custeio para a realização de 32 oficinas presenciais no território das unidades regionais de saúde do SES, com o tema TABWIN. Garantir a realização do seminário para capacitar profissionais na descentralização das regiões e garantir a realização do seminário para municípios que já assumiram a gestão dos seus prestadores. Isso daqui é uma reivindicação antiga, que é justamente aquele pessoal que já fez a plenagem, de não ter um respaldo, um feedback a respeito. Então, nós estamos tentando trazer esses gestores para poder dar
conversar entre a pessoal para poder ver as dificuldades. O projeto de desenvolvimento de eventos de saúde pública, organizados e desenvolvidos pelo COSEMES, garantir a realização do encontro estadual com prefeitos eleitos no ano de 2016. Isso aí foi um planejamento nosso do quê? Para nós, em novembro e dezembro, a gente trazer os prefeitos eleitos para poder conhecer o que é o SUS, conhecer os COSEMES, para poder ter realmente condições de escolher os seus secretários de saúde que tem algum perfil já, alguma característica voltada para isso daí. Isso aqui é um desafio nosso, mas eu acho que é de muita importância para quem vai estar entrando. E principalmente para nós gestores, para mostrarmos para os prefeitos que nós estamos aqui para trabalhar. Nós viemos aqui para poder aprender e para poder retornar para os nossos municípios levando algo para ser aproveitado. Garantir a realização de 2 seminários do COSEMES regional com temas da gestão da saúde. Garantir a efetiva participação de gestores e técnicos que atuam na área da saúde no Congresso da Associação Mineira de Municípios em 2016. Nós fomos convidados pela AMM de fazermos um congresso em parceria aí. Então, ou seja, né, as parcerias que nós estamos começando a realizar para poder ver se tem futuro para isso daí. Eu acredito muito que a gente só consegue sair com parcerias. Se for individual, impossível. E a AMM é um parceiro nosso que é indispensável, que são eles que são os verdadeiros donos da gestão, que são eles que são escolhidos. Garantir a efetiva participação de gestores e técnicos que atuam na área de saúde no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em 2016. Garantir a realização do evento de comemoração dos 25 anos de fundação do COSEMES Minas Gerais. Terceiro, projeto de incentivo à representação do COSEMES e apoio à participação dos municípios nas instâncias deliberativas do SUS. Ou seja, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, trazer os senhores gestores para poder estar participando desses eventos. Garantir a efetiva participação dos gestores municipais de saúde de Minas Gerais e técnicos nos espaços regionais, estadual e nacional de gestão do SUS. Pagando, já estamos pouca gente, imagina se não pagar. Aí nem o presidente quase vai estar sozinho aqui. Garantir a efetiva participação dos apoiadores focais e regionais do COSEMES nos espaços regionais, estadual e nacional de gestão. Garantir o custeio do sistema informatizado e de comunicação dos apoiadores com gestores e técnicos dos espaços regionais de saúde, regionais e estadual. Ou seja, nada mais é do que nós darmos continuidade daquilo que nós já estamos fazendo e muito bem. Enfim, isso daí é o nosso planejamento para 2016. Vamos estar conversando com a SES da disponibilidade financeira. E aí depois nós vamos estar trazendo para vocês os resultados finais para aquilo que for do nosso feitio. E agora, convido a Paola. Alguma questão, alguma pergunta? Pois não? Reginaldo Furtado, COSEMES de Ubá. Eu só queria deixar registrado aqui, para não perder, ô Zé Maurício, a questão da dengue, né, vinculando aí voltar nesse assunto, mas é rápido, é só uma manifestação, minha opinião, muito em cima do que o Eduardo falou. Eu acho que nós vamos viver daqui para frente, nós não começamos a vivenciar esses problemas. Eles vão começar agora. Duas situações, e aí eu volto do passado, que o COSEMES liderou e conseguiu a mudança clara, e parabéns a toda a diretoria, a equipe técnica, que foi a questão primeira da urgência e emergência, desde que o secretário de saúde, doutor Fausto, assumiu. Né? Nós conseguimos resolver muitas coisas, muita coisa andou. Agora, duas questões que eu queria pontuar que me preocupam. Primeiro, a questão do imunobiológico. Né? Isso é uma situação conflitante que nós não podemos nos calar perante a ela, né? E principalmente a sua posição, Zé Maurício, de estar cobrando da secretaria
essa questão do imunobiológico. E eu dizia aqui, à época, que nós iríamos ter problema em alguns municípios, e tivemos na nossa região, né, situação chata, né, com nenhuma responsabilidade do gestor e do prefeito, porque realmente estava desabastecido. Outra coisa que eu queria dizer é em relação agora à Zika vírus, né, ao comprometimento da microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré, que custa 30 mil para tratar cada paciente. Né? Então, eu não entendo a lógica do Ministério, né, e eu fico assim, muito preocupado, porque para a mídia, né, os órgãos governamentais agora estão mandando o Exército e as forças-tarefas para poder nos auxiliar, os gestores incompetentes que não conseguiram debelar a dengue em seus municípios, a resolver o problema. Quando, na verdade, o Ministério da Saúde tem 3 meses que não passa o larvicida para poder matar o mosquito que está matando. Então, se você olhar na mídia, né, parece que o Ministério está fazendo tudo certo, quando, na verdade, nem o larvicida os municípios estão recebendo. Né? Você acabou de citar aí a questão da portaria que fala dos agentes, que agora que foi publicado. Isso vai estourar nas costas do secretário. Presta atenção no que eu estou falando aqui, porque depois, não sabia. Vai estourar nas costas do gestor lá no território. Então, eu pediria do COSEMES também um pronunciamento em relação a isso, né, para defender os nossos gestores, né, porque isso vai ser, de uma certa forma, a manifestação de um gestor contra o ente federado. Vai estourar em quem? No gestor. Né? O ente federado, a corda rebenta para o lado fraco. Eu, no meu município, quando eu vi isso, eu comecei a oficiar o Estado e a União, né, já denunciei a União no Ministério Público Federal e oficiei, porque eu acho isso, sinceramente, uma irresponsabilidade sanitária. Porque você deixar de atender os municípios naquilo que é a sua função, que é o repasse do larvicida, isso eu não sei mais, e diminuir o repasse de agente. E agora dizer que vai mandar força-tarefa, quer dizer, eu queria entender essa lógica. Eu peço aqui a verdadeira sensibilidade do COSEMES estadual de colocar os pingos nos is e colocar o que está acontecendo para a população, para que nós não fiquemos, de uma certa forma, avariados no nosso município, no nosso território, sozinhos, né, fazendo discurso para o deserto. Né? Então, é isso que eu pediria a você, né, que o grupo forte, ele mais forte, fica, a manifestação ganha sentido, né, e faz uma defesa mais corporativa, mais dentro dos parâmetros técnicos e defende publicamente e politicamente esse gestor que está lá na ponta. Tá bom? E esse é o nosso papel, né? E só lembrando um outro detalhe mais importante ainda. Nós estamos na expectativa de amanhã se o MAC será pago integral ou se vai ser pago 50% somente. Existia uma possibilidade desse MAC ser pago 100%. Se for pago só 50%, nós estamos precisando, olha bem, a hora que nós estamos mais precisando dos nossos prestadores, que nós estamos com essas epidemias aí na nossa porta e fechando as portas deles, como que vai ser? Isso é uma coisa científica assim, amanhã vai ser uma beleza. Amanhã vai ser uma beleza tripartite. Entendeu? Então, essas nossas angústias, que é justamente nisso daí, entendeu? Pode ter certeza que nós vamos estar preparando o COSEMES aqui alguma nota para poder repassar. E eu acho que é a hora da gente não só repassar, igual que nós fizemos, para todos os prefeitos uma nota do COSEMES, eu acho que poderia pensar isso daí, falando para os prefeitos a real necessidade e, ao mesmo tempo, a gente tentar jogar para a mídia um comunicado desse daí. Vamos pensar direitinho a nossa área técnica, tá ok? Vamos estudar. O negócio nosso é bom. A parte técnica do COSEMES é bom. A hora que você joga isso daí no instantinho. Vamos lá, então? Paola. Ô, Paola, hoje você tem uma cadeira diferente assim para você, que foi assim que você ia ficar mais tempo, entendeu? Mais confortável.
Saulo. Só voltando, primeiro bom dia a todos, né? Amanhã muito agradável, espero que a tarde seja melhor ainda. Na hora que passou o planejamento aí, ele tinha um número, né? E na Câmara Técnica a gente tinha conversado e a SES estava assim, muito relutante em receber o projeto, a proposta do COSENS, e foi falado que teria que ter uma prévia antes, né, você com o próprio Fausto e também com a Alzira, o que fosse possível, e a gente tinha um valor. Mas, assim, dentro daquilo que está colocado aqui, não teria assim, não seria bom uma discussão o que a gente poderia abrir mão como prioridade, porque dentro desse valor que o Estado, dentro do valor que o COSENS pleiteia, a gente sabe que o Estado, pela reação, né, Paola, que houve na Câmara Técnica, a gente ficou com medo até deles nem receberem a nossa proposta. Caso haja um corte nesse valor, o que seria, eu acho que poderia, esse plenário estar discutindo, o que seria menos necessário para que se pudesse chegar, para não pesar uma responsabilidade diante de quem só for negociar, né? Porque se a gente tiver dentro disso aqui, na primeira pauta, algumas coisas que a gente acha que poderia ser deixadas de um segundo momento, olha, foi pleiteado 14 milhões, mas vai ser liberado 4, vai ser liberado 5. O que vai sair? O que nós podemos tirar? Né? Então, acho que seria bom dividir essa responsabilidade com o pessoal que está aqui, para a gente poder tentar. Não sei se vai polemizar muito isso ou não. É só para poder contribuir. Saulo, a única coisa que nós precisaria ter os números de cada coisa para ter certeza. Que não adianta nada a gente chegar e falar assim, ó, vai cortar esse de 500 mil, vai cortar esse de 2 milhões, entendeu? Eu acho que a sua colocação é esplêndida, entendeu? Eu acho que realmente é oportuno da gente conversar aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com a Alzira, porque o Dr. Fausto estava para Brasília, na Conferência Nacional, e ela colocou que realmente não tem esse recurso. O bloco de gestão, que esse recurso nosso é de bloco de gestão, a gente tem que deixar bem claro aqui, não é recurso próprio do Estado, é recurso do bloco de gestão que vem via Ministério da Saúde. Nós estávamos vigiando esse bloco aí para poder ver os recursos, entendeu? No último acesso que nós tivemos dele, nós tínhamos em torno de 9 milhões, aproximadamente 9 milhões e um pouquinho desse recurso para gente, do bloco de gestão. Só que ela me colocou que não tem recurso. Por quê? Nós temos 4 milhões e 700 ainda para poder receber da parcela nossa. Nós temos 4 milhões e 700 daquela parcela que foi de saldo de receber da SES. E a primeira coisa, nós teríamos de cumprir isso daí até março. Então, a primeira proposta nossa já vai ser prorrogar já esse prazo de execução. E aí, nós precisamos ver realmente se amanhã os secretários... E aí nós já estamos programando, já pedimos já uma reunião com o ACES para até sexta-feira. Eles ficaram de dar uma resposta. E aí, sexta-feira, nós vamos estar discutindo justamente esses alinhamentos disso daí, entendeu? E outro detalhe... Não, nós temos duas preocupações, por isso nós estamos colocando. A primeira preocupação é se vai poder o Estado fazer esse convênio com o COSEMS o ano que vem, por ser um ano eleitoral. Eles estão colocando que pode. Então, nós estamos vendo juridicamente se pode. É ano eleitoral. Bom, gente, calma aí. Nós já temos pareceres aqui que não está tendo divergência. Então, nós precisamos ver uma posição estadual por escrito. Eu vou estar entregando hoje um ofício para o Dr. Fausto, justamente ele trazendo para a gente a garantia que pode ser realizado esse convênio o ano que vem.
Se isso daí não puder, nós vamos ter de, pelo menos, fazer um ad referendo depois, alguma coisa, COSEMS, antes do dia 30 de janeiro. Tá? De dezembro. Antes do dia 30 de dezembro, para poder não ter comprometimento. E outro detalhe é ver o que o Ministério da Saúde vai repassar no bloco de gestão para o Estado. Isso daí que é incógnita, muito grande, entendeu? Se de repente o Ministério fala assim, ó, não vou passar um centavo, e aí? E aí a Alzira colocou para mim, e aí eu vou deixar bem claro aqui para a gente não ter problema, transparência. A Alzira colocou, falou assim, bom, e aí, nós vamos tirar recurso próprio para o COSEMS? Eu falei, olha, Alzira, o nosso COSEMS lá, nós defendemos os municípios. Seria uma incoerência da parte nossa, com tanta falta de recurso da gestão estadual para várias atividades, para vários programas do Estado, nós queremos alguma coisa de recurso estadual para nossos convênios, que é isso daí, entendeu? Se eu falei besteira, estou colocando para vocês, e aí eu me refaço totalmente isso daí. Eu coloquei isso daí porque seria uma incoerência nossa, nós brigando por mais recursos. E tirar do nosso para poder, já está pouco, já é subfinanciado, entendeu? Para nós, não tem lógica. Você entendeu? Não tem lógica, seria uma incoerência. Então, essa foi a minha posição com ela, tá? Então, eu já estou deixando assim, ó, bem transparente para não ter problema. E a posição que ela colocou, que não tinha recurso do bloco de gestão. E está dependendo da União para repassar. E aí eu fui conversar com o presidente do CONASEMS, que é nosso tesoureiro aqui também, né? Faz parte do nosso estado. Foi, Mauro, e aí? Como que está a perspectiva do Ministério da Saúde repassar recurso bloco de gestão? Não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Então, esse momento é um momento muito delicado, é um momento que nós vamos ter de muito zelo, nós vamos ter de ter muita cautela, muita responsabilidade, porque é nós aqui que estamos na frente, dando as caras. Tá? Pois não. Ricardo Cosenza Staflotone. Zé Maurício, a gente tem visto algumas notícias de dentro da SES, inclusive de reunião com alguns superintendentes regionais, em que tem sido feitas muitas críticas ao COSENS. Estou falando com você de bastidores que a gente viu de reuniões, em que a SES coloca que algumas atribuições que eles delegaram ao COSENS anteriormente, que é política do Estado de estar revendo essas coisas. E aí eu falo que, enquanto nós, COSENS, nós temos que reagir quanto a isso. Nós temos que ver o benefício que houve para os municípios quando o COSENS passou a fazer essas ações. Então, nós não podemos recuar. Nós temos que manter a posição do planejamento aquele dia, foi bem firme, que nós não aceitamos recuo em recurso. Outra coisa também, estão chegando para nós aí informações, Saulo hoje me traz uma, mas já tem outras informações chegando para a gente, que têm sido feitos acordos financeiros de repasse a municípios, a programas, a assistências, a coisas, fora CIB. Fora da CIB. Então, a transparência que nós pedimos lá no início do ano, de um portal que informasse para a gente, ponto a ponto, o repasse financeiro, essa falta de informação, falta de transparência, ela favorece isso. Porque se a gente soubesse que realmente falta dinheiro, falta. Então, falta para todo mundo, o corte é de tanto para todo mundo, aí tudo bem. Mas a gente aceitar um corte em cima do trabalho do COSENS, que talvez seja o que mais reflita diretamente na gestão, é onde mais se discute a gestão da saúde no Estado de Minas Gerais, eu acho que é inadmissível para nós. Acho que nós temos que ter uma posição firme. Acho que o Estado, eles podem ter a filosofia deles lá, mas é muito em função de ciúme em cima do trabalho que é feito pelo COSENS. Eu acho que nós não podemos recuar quanto a isso. Ricardo, me recordo quando nós tivemos uma das primeiras reuniões com o Dr. Fausto, e aí acho que a Paula estava presente, né? Paula, inclusive o Mauro, e ele colocou a respeito disso daí, desse trabalho, que muitas vezes seria pela Escola Estadual de Saúde e não COSEMS. E nós colocamos para eles que o COSEMS simplesmente veio, não é sanar, mas simplesmente
ver os anseios que os nossos secretários de saúde estavam necessitando. E é esse que é o papel nosso. É nós, COSEMES, chegar para os nossos secretários e aonde que eles estiverem com dificuldades, para isso que tem um COSEMES, para auxiliar os secretários naqueles vazios que estão existindo para eles lá, e nós estamos suportando. E agora, não é por isso que nós não vamos deixar de continuar a fazer as nossas intervenções, as nossas ações, que são pertinentes, são pontuais e são muito bem realizadas. Não adianta nada a gente querer falar que não, porque uma coisa é a gente ter parceria sem ciúmes. A gente não pode ter ciúmes. Se vier a parceria para poder somar, é o que nós precisamos. Para poder vir com ciumeiras aí, para poder acabar alguma coisa muito bem feita que está sendo feito, ser realizado, não é justificativo. Então, nós vamos brigar realmente. Nós vamos com todos. Agora, não adianta nós só querermos exigir se não tem esse recurso todinho. E aí cabe a nós. Por isso que nós temos, aí que nós temos de cobrar acesso, transparência. A parceria ela é só válida quando o quê? As duas partes estão transparentes, sentadas como pessoas adultas numa mesma mesa e discutindo em prol dos municípios, da população. Tá? Então, essa daí é a nossa linha de conduta, vai continuar, eu acho que nós não podemos perder isso daí, esse foco. E eu vou ser sincero, se for para mim poder fazer qualquer negociação errada aí, eu estou fora. Não é por aí. Nós temos de ver os nossos municípios. Se tivermos amanhã de batermos junto, vamos bater. A hora que estiver junto, estamos juntos. Nós temos de discernir as coisas. Afinal de contas, quem está com a população na nossa porta são os nossos secretários. São eles que estão lá necessitando, buscando os anseios, todo dia, toda hora. Então, para isso, nós precisamos estar aqui. E aí, o COSEMES tem de estar forte para poder dar esse suporte para os secretários. Mais alguma palavra? Não, só para, assim, esse esclarecimento que o Saulo traz foi muito importante, que teve um debate grande na Câmara Técnica, que essas ações são fruto do planejamento do COSEMES que foi feito pela diretoria. E que a gente não pode abrir mão, porque senão cai na perspectiva do desfinanciamento, vira retrocesso. Né? Então, vejam lá, para o projeto 3, é a garantia do recurso para todo mundo, via Belo Horizonte, para todo mundo poder participar da CIR, no espaço regional. Né? Ali tem os projetos dos seminários, né, do Congresso Nacional, que já historicamente tem 3 anos que todos os municípios, né, todos os secretários que têm interesse são financiados para participar do evento nacional. São ações que já vêm sendo feitas, o EAD, que oferece vaga hoje, né, também para o Estado, para o Ministério Público, para todos os secretários. O evento do Tabuim, né, a gente ouve muita gente discutindo isso. Eu lanço produção, mas eu não sei analisar, eu não consigo ver quem está me atendendo. E, nesse momento de crise, é muito comum os polos hoje estarem sendo atacados, né? Assim, você não está me atendendo, ou as pessoas não conseguem acompanhar a sua pactuação. Então, todas as ações que foram descritas aqui foram debatidas na diretoria, como ações importantes para garantir o trabalho do COSEMES, especialmente no ano eleitoral. O que o Saulo, eu entendo, que está colocando é que, provavelmente, nessa negociação, para tentar achar um denominador comum, será necessário, às vezes, fazer uma redução. Em vez de fazer 12 cursos, fazer 5. Em vez de fazer um evento que está planejado para 200 pessoas, por exemplo, estou me recordando aqui, para vir para o Congresso da talvez tenha que ser 50. Ao invés de 600 pessoas para o Congresso em Brasília, talvez tenha que ser 300 e fazer sorteio, enfim. São essas as colocações que foram feitas desse cuidado, mas sem abrir mão da qualidade e da essência dessas ações que impactam no cotidiano do gestor. E essa questão de poder firmar ou não convênio saiu durante a discussão da Câmara Técnica, porque a Ludmila, que é assessora jurídica da SES, estava colocando que o COSEMES, por ser entidade privada, no ano eleitoral, estaria vedado a transferência de recursos por meio de convênio. Mas isso também está sendo objeto, né, de melhor aprofundamento, tanto por parte da SES quanto do COSEMES, para que tenha a segurança. Para vocês terem uma ideia, durante a Câmara Técnica saiu, inclusive, a informação que não teria, na verdade, a dotação orçamentária. Isso é muito sério, porque significa que ninguém pensou
em planejar, né, que no ano fosse repassado recursos ao COSENS. Isso até que nos preocupou mais, né, no final da discussão lá, porque sem a dotação orçamentária, sem o planejamento, significou que realmente lá atrás alguém não se preocupou em suplementar ou criar a dotação, enfim. Mas o nosso presidente entrou no circuito, né, desde a semana passada, nessa interlocução, tanto com a SES, com o próprio gabinete, com o secretário e secretária adjunta, para tentar achar aí o melhor caminho. Não é? Bom, então, entrando aqui nos pontos de pauta da Câmara Técnica, eu queria só dizer o seguinte: eu preferi deixar tudo aqui, ele está longa, eu falei isso com o Zé, está longa, mas não está densa, ela não está polêmica. Mas é importante que a gente entenda aqui, que esteja bem mastigadinho, porque, nos territórios, várias ações serão remetidas para o território para atuar em fevereiro e março. Tá? Então, é importante que todo mundo tire as dúvidas aqui, para que a pactuação que acontecer no território, todos nós tenhamos seguranças nos argumentos. Não é? Bom, então, nós... representando a Câmara Técnica, a Ana Paula de Montes Claros, o Eduardo de Taiobeiras, a Eliane de Alpercata, Fernando de Teófilo Otoni, Giovana de Santa Bárbara, Geraldo César de Ponte Nova, a Márcia de Candeias, Rejane de Curvelo, Saulo de Padre Paraíso, Reinaldo de Itabira, a Márcia Faria de Belo Horizonte. Então, para vocês verem, faltou uma pessoa só na Câmara Técnica. Isso enriquece muito as discussões. Na Comissão PPI, a Denise de Mesquita, a Esther de Belo Horizonte, a Marilene de Patinga, a Cátia de Valadares, a Zuzu de Araçuaí, a Esmelinda de Monte Carmelo, Maurício de Alfenas e o Geraldo de Ponte Nova. Também uma comissão que teve a presença quase que integral nesse mês. Pelo nível central, acompanhamos, então, eu e a Márcia. Entrando na pauta de homologações, o consolidado de pactuações de CIRA e CIRA foi analisado pela Câmara Técnica, aprovado sem recomendação. Aqui ainda firmando a importância de que não foi apresentada essa planilha de tramitação interna das pactuações da SES, e qualquer inserção vai ser apresentada em separado. Na homologação A2, o cronograma das reuniões ordinárias da CIB no ano de 2016. Então, aqui nós transcrevemos já as datas previstas para o ano que vem, e os períodos de CIR, CIRA, Câmara Técnica e PPI. Então, para que todos já se programem, no calendário que o COSENS vai distribuir ao final desse ano, também essas datas já estão destacadas. A letra A3, proposta de emenda parlamentar cadastrada no Fundo Nacional de Saúde. Então, proposta dos municípios de Matias Cardoso, 100 mil para aquisição de equipamentos, Icaraí de Minas, 300 mil para manutenção de unidade de saúde, São Romão, 658.600 para construção de centro de especialidade de saúde, e Três Marias, 500 mil para construção de unidade especializada. Também tem um anexo com equipamentos para as unidades de saúde de Rio Pardo de Minas, Pedras de Maria da Cruz, Icaraí de Minas, São Romão e Itacarambi. A letra B, a mudança de modalidade de NASF, e o município de Senhora de Oliveira mudou de NASF 3 para NASF 2. Bom. Na pauta de informes, então, será apresentado, e acho que um momento muito oportuno para todo o debate que, né, o Eduardo chamou atenção aqui, né, o Reginaldo, da importância de qual o movimento dessa CIB diante do cenário que será apresentado aqui. Perdão, eu já fui lá na apresentação, gente, desculpa. Nas apresentações que vai falar de dengue, chikungunya, o Zika vírus, que não foi apresentado, mas foi pedido como ponto de pauta aqui. Voltando em cima, desculpa, a lista de beneficiários das unidades dos municípios de Bicas, Cássia, Diamantina, Pitangui, Salinas, São Domingo das Dores. Lembrando que pode ser crescido os novos municípios até a data da CIB. Entrando na pauta de pactuações, utilização de recursos dos saldos de blocos nos termos da portaria 1073. Então, vamos lá. Analisado pela Câmara Técnica, aprovado com recomendações. A SES recebeu muitas demandas para reformas, equipamentos, para custeio de UPA. O GT, SES COSENS, então, a Câmara Técnica formou uma mini comissão da Câmara Técnica, né, o GT, que se reuniu por 2 vezes,
para conversar sobre a aplicação desse recurso da 1073, que é de saldo de bloco para melhorar a assistência hospitalar. Então, o GT SES Cosens optou por não contemplar, devido ao caráter não universal da demanda, e aí destinar os 49.764.366 integralmente para custeio. Então, quando primeira vez o GT sentou, demandas, várias da SES, mas qual o critério? Quem chegou, quem pediu, alguns regionais fizeram discussões. Então, não ficou um critério justo, porque nem todas as regionais trabalharam da mesma forma. Então, a decisão foi contemplar todo mundo para custeio. Tá? Mas qual o critério, então? Então, para o primeiro corte, considerou-se a taxa de ocupação hospitalar e o número mínimo de leitos, conforme o cálculo. Então, o número de leitos, no mínimo 30 leitos, a instituição deveria ter, vezes 365 dias, vezes a taxa de ocupação mínima de 60%. Então, no estudo, para fortalecer as instituições hospitalares, esse foi o primeiro critério, 60% taxa de ocupação e número de leitos mínimos de 30 leitos. Todos os hospitais que ficaram abaixo dessas 6.570 diárias em 2014 foram excluídos. Também foram excluídos os hospitais privados com fins lucrativos, hospitais especializados com ênfase cardio, psiquiatria, hanseníase e reabilitação, hospitais da FEMIG e o Hospital Universitário da Unimontes, hospitais que já foram beneficiados com recursos estaduais de forma contínua em 2015, hospitais do PROHOSP, gestão compartilhada, exceto o Hospital Risoleta Neves, por ser o único hospital que apresentou demanda de recurso para a reforma e não estava sendo contemplado com recurso de custeio. Então, foi a única exceção, isso a gente também debateu lá na Câmara Técnica, pela importância que tem o Risoleta. Então, no resultado, vai contemplar 135 hospitais. Destinou 50% dos recursos proporcionalmente ao número de áreas de AIH de média complexidade aprovadas em 2014 em cada hospital. E os 50% dos recursos com base no percentual de incentivo em relação à produção de média complexidade de cada hospital. Então, o que foi feito? Metade dos 49 milhões proporcionalizou a produção. A outra metade dos 49 milhões proporcionalizou a incentivos. E aí gerou um cálculo, que a gente brincou, que chamou cálculo Chico Poté, né, que aí ele proporcionalizou isso no Estado como um todo, e, então, que vai gerar aqui uma planilha que eu vou abrir com os valores, então, de cada um. Então, além disso, a valorização diferenciada dos hospitais Santa Casa de Ouro Preto, 100% a mais, Hospital Monsenhor Horta de Mariana, 100% a mais, e Hospital Municipal de Governador Valadares, 50% a mais, devido aos efeitos do acidente com a barragem. Então, isso também foi um critério discutido na Câmara Técnica, de que esses efeitos aí poderiam ter um impacto importante, pelo menos em 3 municípios. A lista das 135 instituições com valor aportado constará do anexo da deliberação. Vou pedir a Isaura para abrir para a gente aqui o Excel. Passando devagarzinho, só para o pessoal poder... Pode ir descendo devagar. São 135...